mudar um pouquinho de assunto, falar sobre o Greg News, que você é diretor. Imaginei. O último Greg News e a polêmica do Eu Avisei e do que está rolando nas redes. Aí ontem o Gregório esteve aqui conosco, foi um papo muito legal com o Miguel do Rosário, né? Mas eu queria te ouvir, assim, se vocês esperavam que a repercussão fosse essa, quer dizer, desse tamanho, com essa virulência. Hoje eu estou vendo tem gente sendo exposta, fotos, uma coisa assim, como se tratando como criminosos, gente de ONG internacional que quer invadir o Brasil e tomar... A gente sabia que ia repercutir fortemente, porque a gente sabia que estava encostando numa pauta com uma temperatura alta e algo muito sensível para o nosso campo. O Greg News, nesse ano, a gente fez... Estamos perto do nosso 20º episódio nesse ano, e a gente fez vários programas super importantes que não repercutiram tanto, exatamente porque não estavam nessa temperatura de uma indicação do próprio Lula e tudo mais. A gente sabia que teria um impacto, a gente não imaginava que ia ser desse tamanho, e talvez por ingenuidade, a gente não imaginava que viria com tanta má fé, na verdade, né? Assim, com tanta desonestidade. Eu acho que, em parte, teve a ver, vou ser bem transparente aqui com vocês, não vou poupar palavras e tal, até porque está tudo muito público e tal, mas eu acho que tem muito a ver com o fato de que a gente utilizou o Brasil 247 em um dos nossos vídeos. A gente fez piada, e a gente discordou muito da maneira como o Atushi, como o pessoal estava tratando as críticas que o Zanin vinha sofrendo. E foi através do 247 e do campo de redes deles que começou uma resposta que não foi no tom de crítica ou de ironia ou de discordância do que a gente estava falando nesse programa, mas foi de uma visão muito conspiratória e muito desonesta do que o Greg News representa e de quem nós somos como pessoas e profissionais. E a principal coisa que é algo muito tóxico, é algo que nos acompanha há muitos anos, mas que eu não sabia que voltaria com tanta desonestidade tão rápido assim, é a ideia de que eu, Greg, Alessandra, que o nosso campo, nós somos financiados por estrangeiros para combater o governo Lula, de que a gente foi financiado para começar junho de 2013, que foi algo que novamente vieram nos acusar de que eu, Greg e Alessandra Orofino temos financiamento para fazer uma revolução colorida no Brasil, que a gente quer usar o Zanin para começar um novo junho. É uma loucura completa, assim. Você e outra que é uma parar na capa, né? Mas a Alessandra Orofino estava lá. Alessandra Orofino tá lá sendo exposta e tal. E o que eu acho louco é que, assim, as pessoas... tem muita gente que faz isso em rede social, e é sempre gente... É muito previsível quem são, mas é assim... Eles tratam como se fosse uma grande descoberta, como se fosse jornalismo investigativo. Fala assim, olha quem financia a ONG que a Alessandra Orofino fundou. Esses financiadores estão no site da ONG. Não é um segredo, é algo muito esclarecido, presta contas públicas, é tudo aberto. Isso existe mesmo. E existe essa visão, assim, muito desonesta e muito desinteressada em conversar, em entender, em apurar de verdade, ou de dar um telefonema para falar assim, me explica o que a sua ONG faz, para que ela serve, não sei o quê. E esses financiamentos de ONGs internacionais e tal, eles vêm de fontes internacionais clássicas que financiam muitas coisas, financiam inclusive grupos muito próximos ao PT, financia estudos que o PT usa, financia gente de mídia independente seríssima, financia agência pública, financia o Leonardo Sakamoto, financia a Aliança Negra por direito, e as pessoas têm todo o direito de achar que isso precisa ser melhor esclarecido, melhor investigado. Pode ser. Mas o que acontece não é isso. É levantar uma suspeita infundada e começar a fazer, tipo, relações de que
diga-se, de que são os Estados Unidos que estão financiando o Greg News para forçar uma indicação de uma mulher negra no STF. Esse é um desrespeito ao movimento negro brasileiro. É um racismo tão inconsciente e manifesto de uma maneira tão equivocada que faz com que o nosso campo seja muito contaminado, grande parte de uma militância que não é desonesta, de uma militância que está querendo o melhor para o país, que se considera de esquerda, que é de esquerda de muitas formas, começa a se iludir e se distanciar de pautas e de questões que são muito sérias e que merecem análise crítica. Então, assim, vamos lembrar, o que o Greg News fez? O Greg News não apresentou uma lista tríplice para o Lula e demandou que o Lula escolha uma ministra negra. O Greg News avisou que essa lista foi produzida pelo movimento negro. E o que o Greg News sugeriu e fez uma pressão super educada por e-mail, que ninguém lê, é e-mail. A gente não convocou rua, a gente não, assim, não processou ninguém. Era para que o Lula recebesse essas mulheres para uma conversa. Porque, de acordo com o próprio Lula, e entrevistas que ele deu, ele fala que ele não conhece nenhuma mulher de confiança para ele apontar para o STF. O que é um problema do Lula, diga-se de passagem. E aí acaba se misturando uma série de coisas aqui. Mas sem querer puxar muito para o nosso lado, que eu não acho que o Greg News está prejudicado com isso, a gente já sofreu isso muitas e muitas vezes, eu acho que isso denota um problema maior dentro do nosso campo, né? Que é um tipo de lealdade ao Lula que nem o Lula está nos demandando. É um tipo de loucura que não entende que é papel do nosso campo tentar pressionar o Lula, tentar pressionar o nosso governo, apontando as contradições e umas demandas muito legítimas que vêm da sociedade. E isso está meio que interditado. E o que eu fico chateado é assim, a gente está acostumado, mas quando a sociedade testemunha isso, quando muita gente testemunha isso, e vê o tipo de fogo que o Greg toma, que a Alessandra toma, isso intimida muitas outras organizações com menos poder de fogo de fazer as suas críticas. Porque elas vão ter medo de ser exposta de maneira desonesta em sites, vão ter medo de ser atacado em rede social por uma militância que vão falar que eles são quinta coluna, são aliados dos Estados Unidos, estão financiados pelo Jorge Soros. Então, é um ambiente bastante tóxico, muito, muito lamentável, de uma coisa que eu acho que deveria ser uma conversa aberta, que a gente não tem, que é uma indicação mais adequada para a democracia e a composição da sociedade brasileira, que é um STF que tenha visões vindas de todas as áreas da sociedade brasileira. E vamos falar, na história toda da nossa corte, nunca houve uma mulher negra lá. Isso não é identitarismo tolo. Isso não é uma agenda dos Estados Unidos. A gente está falando de um país de maioria negra. A gente está falando de um país em que o judiciário, por pior que o lawfare seja, que a gente está falando aqui exatamente disso, é lawfare que pegou o Lula, que destruiu as empresas brasileiras, que destruiu a democracia brasileira. Foi um lawfare? Foi um lawfare. Mas, gente, o lawfare que nunca acaba no país, o lawfare que não tem representante dentro do STF para combater mesmo, é o lawfare que pega as pessoas mais pobres, que é a instrumentalização do judiciário brasileiro e da interpretação das próprias leis que prende de maneira injusta, não por 580 dias, por 20 anos. E não numa cela na Polícia Federal, em masmorras no país inteiro. E são decisões como a que o Zanin teve no caso da maconha, por exemplo, que deixa o nosso campo muito preocupado. E não adianta falar que o Greg é playboy e que isso deslegitima ele. Uma que, assim, a gente não está falando em causa própria. A gente é um veículo.
E a gente está tentando dar voz para pautas que nos indignam, que não necessariamente diz respeito à minha vida individual, mas que são problemas nacionais que, na minha opinião, não estão como prioridade na agenda do próprio Lula, como reforma de polícia militar, como política de drogas, o desencarceramento. São coisas que uma ministra que representaria não só uma população gigantesca que merece representação racial, política e judiciária, mas de pessoa que tem um compromisso com essa área. Que isso é a última coisa que eu tenho para colocar aqui, que é a nossa defesa não é de uma mulher negra qualquer, pega uma juíza negra, não, é uma juíza negra que está indicada por um movimento negro e que tem compromissos de vida, que tem uma ideologia judicial que representa o tipo de problema que o Brasil precisa enfrentar com muita urgência. E aí, só para encerrar, para não tomar muito tempo a gente conversar, tem essa frase que ficam falando, é prerrogativa do presidente escolher. É claro que é. É claro que é. Mas não é uma escolha pessoal dele. Ele não está escolhendo uma camisa. Ele está escolhendo o juiz da Suprema Corte, que vai ficar muito mais tempo do que o mandato dele. Que vai ficar lá no cargo dele, provavelmente, depois do Lula ter morrido já. Então, assim, é uma das escolhas que o Lula faz, que é uma prerrogativa dele, com mais consequência pública, por mais tempo. É uma das decisões que a gente, como é a população, vai pagar. Como a gente pagou o Toffoli, né? Que hoje teve uma decisão boa, mas vamos lembrar do que o Toffoli fez. Como a gente pagou por muitos ministros do Supremo que ajudaram a colocar a gente nessa situação. Então, essa é a minha leitura assim, superficial do que aconteceu. Eu queria fazer aqui um depoimento, Torturra. Sim, primeiro porque é uma situação muito delicada, né? Porque eu tenho boas relações com todas as pessoas envolvidas nessa história. Uhum. Mas me choca um pouco como se faz linchamento público, né? Em alguns casos, assim, quando a conversa está no pessoal, sabe, Torturra? Você, eu, discutindo no Twitter, já é feio, às vezes. Eu evito até. Acho que você também, você não faz mais isso, né? Eu já fiz lá, quando o Twitter era mato, às vezes fazia, aprendi que não é a melhor... Não precisa pôr eu só na tela, não, ele pode dividir aí. Ficamos nós três aqui, não fica essa coisa, esse carão. Eu aprendi que não é a melhor coisa a fazer ali publicamente. No limite, você liga. Houve aí, o Greg colocou no jornal, mas se eu não me engano, no Greg News, o Atucho falando, tinha tido uma coisa que do Twitter foi para o site, né? Houve um ataque ao Gregório no site 247 antes disso. O Gregório foi responder pelo veículo que ele tem. Aí virou essa grande confusão que está rodando, né? Acho que o debate principal acaba, às vezes, se perdendo. Qual que é o debate principal? Há um grupo de pessoas que defende que uma mulher negra seja indicada ao Supremo. Eu não sabia que existia um grupo de pessoas que é contra. Agora a gente percebeu que tem um grupo. Eu fiquei chocada. Que é contra. Exato, é contra. Contra a mulher negra no Supremo. A verdade é essa. Porque, por exemplo, aqui eu já disse, meus candidatos ao Supremo são Pedro Serrano e Lene Streck. Ponto. É minha opinião. Eu não estou falando que eu sou contra a mulher negra, mas eu prefiro eles dois. Eles são homens brancos. Não vai ser isso que vai decidir para mim nesse momento. É uma questão, uma defesa minha. Muita gente me criticou aqui. Agora, eu dizer que sou contra uma mulher negra no Supremo, aí vai uns 2 oceanos, um Atlântico, um Pacífico e mais um Índico. Então, assim, não dá. E por que eu disse que eu defendo Pedro Serrano e Lene Streck? Porque, como pessoas públicas, eu acho que eles se expuseram em vários momentos históricos do país,
história recente do país, de forma muito pública, e para o meu radar são aquelas que têm hoje a maior condição, estatura e de enfrentar o que virá pela frente. Ponto. E falei o seguinte: essas mulheres negras eu quero trazer aqui, eu quero conversar, eu quero ouvi-las. A Soraya é uma delas. Eu acho que tem uns degraus, talvez, para o Lula está chamando mulher negra para o STJ. Então, o debate pode ser feito nesse sentido. E me parece um debate mais civilizado, mais objetivo. Sim. Porque você discute indicação para o Supremo, Tortuga, você não fala mulher negra versus fulaninho. Tem que ser um nome contra um nome. É um nome que escolhe. Não, então, é um nome. Por isso que a gente apresentou nomes. A gente apresentou 3 nomes. Aí a gente vai discutir esses nomes. Porque quando a gente fez aqui, quando eu falava aqui, não tem problema do Lênin ter 67 anos. O Lula tem... Quantos anos? O Lula? 80 e... Todo mundo votou no Lula para presidente, ele pode ficar 8 anos ainda. O Lula não tem 67, pode ficar 7. Está lindo ficar 7. Aliás, eu sou a favor que o ministro Supremo tenha mandato de 8 ou 10 anos. Então, eu já acho ruim chamar ministro do Supremo muito novinho. Eu também acho bem ruim. Ser mais velho. Acho bem ruim. Quanto mais velho, menor. Essa é a minha opinião. Não vejo problema nenhum do Lênin ter 67. Aí, Tortuga, para encerrar, aí você coteja um com um. Tem elas, vamos trazer, vamos ouvir, vamos falar. Qual o problema de eu ter uma opinião diferente? Nenhuma, gente. Transformar isso, né? Aí eu quero pedir, assim, vamos... Nenhum. Não se pode acusar o Torturra, por exemplo. Conheço o Torturra, é meu amigo. Cara, eu conheço a vida dele. Eu sei de como ele se sustenta, como ele paga os boletos dele, como ele vive, qual o tipo de luxo que tem a vida dele. Ninguém vai me convencer, me iludir de falar que o cara é financiado pela CIA. Não caia nessa conversa. Não, e assim, nem o outro que está do outro lado eu conheço também. Não é financiado pela CIA. Podia falar, é financiado pelo Google. Não, não é. Faz serviços como a gente faz no YouTube, tem contrato. Agora, vamos parar essa coisa de tudo que a gente precisa. A gente cria uma relação, isso o PCO faz o tempo todo, né? Todo mundo que é financiado pela CIA. Alto lá, gente, não vamos simplificar desse jeito. É uma loucura isso, gente, é uma loucura. Né? E é isso que não é de boa fé, que eu fico muito chateado, porque o debate tem que acontecer dentro dos limites da boa fé. Que assim, ninguém precisa concordar com o nosso argumento do Greg News. Vocês podem falar, inclusive, como muita gente falou, que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo, mas muita gente falou e eu não acho desonesto falar isso, eu acho só um absurdo. Que fala assim, vocês estão emparedando o Lula, estão criando um constrangimento para o Lula. É um argumento honesto. Eu não concordo. Eu acho que o presidente tem que tomar pressão. Mesmo. Que isso não é linchamento, isso não é constrangimento. É a função de uma democracia o presidente tomar fogo, inclusive de quem votou nele. Agora, o que não é de boa fé, o que não é debate mais, é quando você começa a acusar as pessoas de serem desonestas sem nenhum tipo de prova, que começa a abalar a reputação das pessoas. Então, por exemplo, hoje eu sei que tem milhares e milhares e milhares de pessoas que levam a sério esse veículo e que acham que o Greg é um cara desonesto, que é um cara que tem uma agenda secreta, que é um cara que ganha dinheiro para cumprir uma agenda política de um outro país. Tem muita gente que não conhecia a Alessandra Orofino e que agora acha que ela é uma agente do Obama. Entendeu? E eu acho que isso deseduca as pessoas bem para além da minha reputação, a do Greg e da Alessandra. Deseduca as pessoas em relação ao que é uma ONG no Brasil, ao que é a sociedade civil organizada, que pode ter muitas divergências. As pessoas podem achar que não é o jeito certo de funcionar, que filantropia tem seus limites, não sei o quê. Tudo isso é um debate honesto de se ter. Mas ele precisa ser colocado em boa fé. Ele não pode ser colocado como se todo mundo fosse um agente de uma nova Guerra Fria. Como se o mundo fosse uma guerra híbrida em que todo mundo é um agente secreto, entendeu?
Porque aí o que eu vou achar, entendeu? Vou começar a falar que o 247 é uma agência de inteligência russa agora, entendeu? Sabe? Não, tipo, aí o que a gente vai... entra para esse nível, aí né, a conversa entra para um lugar que intoxica o público. Eu não tô falando nem da minha vida tá normal, minha vida tá boa, eu tenho meu filho, eu saio do Twitter, tá tudo certo, as pessoas não me atacam na rua, não me sinto inseguro. Isso é outra coisa, que falam, tá ficando igual é bolsominion o nosso campo. Não tá, porque o nosso campo não vai me ameaçar com uma arma, ninguém vai me pegar na rua e me dar uma porrada, entendeu? Ninguém tá me ameaçando, não tá ameaçando meu filho, eu não tô com medo, entendeu? Mas o que eu acho muito ruim é que cria um ambiente, conspiratório, dentro do público de esquerda, que não deveria estar. Que é despolitizante. E assim, então, que é despolitizante. Vamos deixar de falar que a gente está as pessoas estão reclamando. A próxima vaga é de uma ministra mulher, a ministra Rosa Weber. Então, assim, é natural que haja uma pressão para que o presidente Lula escolha, no mínimo, outra mulher. E tem um movimento de mulheres negras já sugerindo nomes, já dando nome. Você acha que se não tiver pressão social, pressão do movimento, vai ter paridade de mulher, de gênero em todas as esferas de poder? Não vai. Só tem porque existe os movimentos pressionando para ter mais mulheres na política, mais negros na política, mais pessoas que estejam em cargos que tenham poder, cargos de poder, não é em representatividade isso. E o campo progressista é quem pode pressionar para isso. Porque a direita, ela está, a extrema-direita que a gente tem hoje, está lá fazendo um post contra o feminismo, contra as mulheres, né? Aquela mulher lá do fuzil, ela tinha página lá dizendo que a mulher tem que ficar... Então, assim, se o nosso campo não fizer a pressão para que essas mais mulheres negras, nunca teve uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, tem alguma coisa, né, gente? E agora, se a... Estão falando que o seu som está ruim. Se a Rosa Weber sair e escolher outro homem, vai ficar apenas uma mulher de 11. Então, sério mesmo que a gente não pode pressionar o Lula para que escolha uma mulher? E aí, essa lista, a gente até deu o artigo da Coalizão Nacional das Mulheres aqui, que põe todos os motivos e cita, dá nomes de mulheres que têm experiência, que têm, né, saber notório, saber jurídico, qual que é, né, a reputação ilibada, que são as condições para indicação no Supremo. Então, se o campo progressista não pressionar, quem vai pressionar? Vai aparecer do nada mais mulheres daquela? Não vai. Né? Exato. E essa foi a nossa demanda. Porque a gente escutou do próprio Lula que ele não conhece juristas. Então ele tem que botar alguém de confiança, alguém que ele confia, que ele conhece, e ele não conhece. A gente fala assim, então vai conhecer. Vai tomar um café com elas. Vai ouvir. Se relacione com esse campo. Porque em 2023, isso é um problema. É um problema político gigantesco que o presidente da República do país, um homem importante, uma das maiores lideranças mundiais, um cara que tem uma jornada política assim única no mundo, uma das biografias políticas mais fenomenais do mundo, não esteja em contato próximo com juristas negras e negros, com o movimento negro, não seja algo mais orgânico para o Lula essa altura do campeonato, entendeu? Porque eu sei que ele conversa, ele tem intimidade com os juristas que estão ligados com os sindicatos, com o movimento Prerrogativas, com que apoio. É um problema que o presidente não esteja em interlocução intensa com o movimento negro brasileiro. É um problema. Mas também, deixa eu fazer um parênteses, desculpa, Bruno. Também é um problema que o movimento negro figuetize e, às vezes, não participe de movimentos mais amplos. O Prerrogativas é um espaço aberto. Um dos coordenadores é negro, é o Fabiano. Cadê essas pessoas que não estavam no Prerrogativas na luta pela liberdade do Lula? Cadê uma parte desse grupo na luta contra o golpe contra a Dilma? Precisa sair da pauta só negra e ir para as pautas maiores também. Muitas vezes, Tortura, a gente convida as pessoas para virem aqui no programa e elas não vêm, porque não acham que é um programa para elas. Então, assim, a gente precisa ter generosidade, mas, do outro lado, precisa ter ouvidos também e compreensão de que é preciso ampliar a militância para fora, não só para o universo restrito das pautas que acho que as pessoas costumam chamar de identitário, pauta racial, feminista, etc.
E a Drica colocou essa questão super importante, né, de que se a gente não pressionar, se a gente não cobrar, se a gente não criar o constrangimento, a política não vai se mexer de maneira clara. E tem esse argumento que se faz, que é um argumento, gente, desculpa, muito, muito limitado, que muitas pessoas fizeram aqui já na caixa de comentários. Que não tem que pensar em raça, não tem que pensar em gênero, tem que pensar no melhor, quem é o melhor nome. Então vocês estão honestamente me falando que o melhor nome do país é o Zanin? Não é, gente. Não é. Isso não é um vestibular, entendeu? Não é uma prova cega, que você não vê a cara, não vê o gênero, não vê, e você só avalia uma nota. Não. É relacionamento, é confiança pessoal que estabeleceu isso. O Zanin, de longe, não é o maior jurista brasileiro. Ele não dá aulas há 30 anos, ele não tem uma publicação de livros. O Brasil não sabe o que ele pensava antes dele ir para o STF. Não tem mestrado, né? Entendeu? O Brasil não tem conhecimento de quem ele é fora de ser o advogado do Lula. A gente não sabe o que ele pensa. Era difícil até criticar ele antes, porque eu falei assim, eu não sei onde é que está a substância desse jurista brasileiro. Então não me diga que o Lula está procurando o melhor nome brasileiro e que infelizmente não é uma mulher negra. Entendeu? Porque o Jorge E. Messias também não é o maior jurista brasileiro e nem o Bruno Dantas. Entendeu? São escolhas subjetivas que o presidente faz. Que é prerrogativa dele fazer isso, mas é prerrogativa dele com consequências públicas gigantescas. Então, o que a gente está falando são pessoas suficientemente boas para assumir uma vaga no STF. E isso tem muita gente no país que é suficientemente bom, honesto, competente, inteligente para assumir essa vaga. E se tem gente boa o suficiente para assumir, vamos buscar pessoas que representem melhor a diversidade brasileira. Esse é o argumento que a gente faz. É um argumento muito simples de se entender. Não, é isso. Tem gente lembrando do Flávio Dino aí, que também poderia ocupar, Silvio Almeida, enfim. Só um parênteses também, que por conta de toda essa pressão, já teve uma primeira mulher negra no TSE, outra mulher agora indicada, que até foi aquela que teve um embate com o Bolsonaro em 2016 no STJ. Será que se não tivesse toda esse debate, essa pressão, já não, né? Talvez fossem homens brancos ali que tivessem sido indicados e que assim, não tem problema, mas eles já são muito maioria, gente. Já tem que ter diversidade, representação. Olha a foto! Olha a foto! Não dá, gente, não dá. Tá cheio de super cheio. E para não dizer que eu tô só criticando o governo, que é isso, acham que a gente está aqui para detonar o governo Lula e tal. Teve uma decisão que saiu ontem do governo que passou batido, passou abaixo do radar, absolutamente, uma decisão histórica, que é de revisão de um decreto do Bolsonaro, mas que foi bem além de uma revisão do próprio decreto dele, que foi uma iniciativa, se não me engano, da Marina Silva e do Paulo Teixeira, de que vai praticamente inviabilizar a privatização de terras devolutas na Amazônia brasileira, que é uma maravilha. É uma notícia muito importante, é uma demanda antiga do movimento ambiental e foi uma das demandas, falar para o nosso público daqui, que ONGs ambientais demandaram do governo Lula de maneira muito transparente, muito honesta, muito de boa fé, que entregaram uma carta, que são financiadas também com capital estrangeiro. Gente, eu já trabalhei para ONG, essas coisas não funcionam assim. Não, mas o Lula pede dinheiro para a Amazônia, já está indo para o mundo inteiro pedindo dinheiro para a Amazônia, meu cara. Por que uma ONG não pode pedir um dinheirinho também? Não, e vou te falar, isso tem a ver, e eu não acho que o ideal mesmo, o modelo de organização civil brasileira, ele não é o ideal. Não é. Porque a gente não tem um regime fiscal e não está previsto nessa reforma fiscal, diga-se, que é uma pena que não está previsto nisso, mas que estimule financiamento, não só filantrópico, mas financiamento público de organizações civis, independentes dos seus financiadores. Por conta de uma tradição de outros países, mas também de regimes fiscais de outros países, o dinheiro filantrópico é muito internacional. Só que esse dinheiro, gente, eu tenho convívio com essas organizações há muitos anos mesmo. Nunca vem com uma orientação ideológica específica, façam isso, tem uma agenda Não é assim que funciona, mas é como as organizações civis
que não têm fins lucrativos, que não são empresas, mas são pessoas que querem trabalhar profissionalmente com causas super importantes, como alimentação, meio ambiente, questão racial, feminismo, questões urbanas, mídia independente, precisam de algum tipo de apoio. E esses apoios estão, em parte, em financiamentos internacionais, mas que, novamente, são transparentes, são divulgados no site, tem as planilhas abertas, muito mais abertas do que empresas privadas são, e que ninguém vê com desconfiança. Então, a gente precisa realmente, assim, tem uma CPI das ONGs acontecendo, que pouca gente dá bola, simultaneamente com a do MST, né? São CPIs separadas, mas estão acontecendo no Congresso hoje. O nosso campo responde muito bem à CPI do MST. A gente entende bem que é uma perseguição política, que querem criminalizar, que estão usando palanque, que o Ricardo Salles é um oportunista, que querem acabar com a agricultura familiar. Isso a gente sabe muito bem. A das ONGs, a esquerda não presta muita atenção nisso. Porque, sei lá, porque não convive, ou porque é desconfiada das próprias ONGs, mas é a mesma coisa. São deputados ultra-reacionários, com interesses em mineração, exploração de garimpo, que estão querendo criminalizar ONGs que denunciam trabalho escravo, que denunciam garimpo ilegal, que demandam os direitos indígenas. É o mesmo processo muito antidemocrático, na verdade, e anti-organização social, que não é o mesmo tipo de movimento social como é o MST, como é o MTST, como é o MAB, como é a CUT, mas são organizações democráticas e civis e, em geral, muito progressistas, muito ligadas com os valores da própria esquerda. Então tem que acabar com esse tabu aí, gente. É muito disfuncional isso daí. Olha, a Maria Fro me mandou aqui uma série de mensagens. Olha como é interessante. A esquerda e o mundo sindical existem graças à solidariedade internacional. O Instituto Cajamar contou com financiamento internacional. A Escola 7, Escola Sindical da CUT, também. E o próprio Instituto Lula já teve projeto financiado pela DGB. E o que o Brasil faz quando financia projetos do continente africano é solidariedade internacional. Bom, ela completa, não vou nem seguir. A fundação do próprio PT teve dinheiro de fundações alemãs. Não li na biografia do Fernando Moraes, mostra claramente que o Lula recebia financiamento internacional quando estava no sindicato dos metalúrgicos, quando foi preso. Tinha convênios internacionais, se não me engano, dinheiro alemão. Né? Dinheiro alemão. Dos Estados Unidos. E é pá. Agora, o problema não é o receber. Está lá, é transparente, recebeu. E o que uso você faz para isso, né? Exato. Então, eu considero, quero aqui fazer uma defesa, né, da seriedade que eu conheço, né, do Torturra e do próprio Gregório. São pessoas sérias, têm o direito de ter opiniões, podem ter opiniões que a gente diverge, mas linchamento não é o melhor caminho para fazer o debate político. O debate político tem que ser feito ou, né, de forma direta ou no nível mínimo, né? Pode ser na piadinha, tal, linchamento e atacar e chamar de corrupto aquele com quem você está debatendo. Porque é isso que é o linchamento, é quando você ataca e tenta pregar esse é corrupto, esse é o outro, o vendido. Vamos fazer o debate com outro tipo de estatura, que é melhor para todos nós. Nós estamos no mesmo campo político, e isso é importante ter alguns critérios técnicos, a não ser que a gente não esteja no mesmo campo político, né? Muitas vezes a gente não está mesmo. A gente também tem que resgatar o debate civilizado, né, gente? Chega disso, né? Porque essa coisa do ataque... De brigar, olha, já deu, vamos tentar fazer reflexões mais profundas. Eu fico um pouco cansada disso, de ficar... E o Mauro Lopes vai trazer as mulheres citadas pelo Greg News para tomar um café com ele, já que, ótimo, quem sabe, o Lula assiste esse café, né, que é o Café Fórum,
Né? Não, e a Fórum, e isso é outra coisa que eu queria falar em defesa da própria Fórum, assim, porque que eu acho que um dos problemas quando veículos considerados veículos de esquerda, que são identificados dessa forma, fazem esse tipo de acusação sem nenhuma prova, desqualificando, criando a conspiração, de uma maneira muito ruim, ele acaba contaminando a reputação de outros veículos que são entendidos como parte do mesmo campo e não necessariamente são, né? Eu vejo muita gente que ontem foi criticar o 247, falando assim, esse pessoal do 247, da Fórum, não sei o quê. Eu falo assim, gente, calma. Tipo, assim, você pode discordar, mas a Fórum, por exemplo, é um jornalismo que se posiciona, que tem ideologia, que deixa muito claro, mas eu confio porque eu sei que é de muito boa fé, entendeu? Os acertos e os erros e as nossas divergências que a gente possam ter não tem a ver com acusar de honestidade, de levantar, de entender que é uma coisa conspiratória. Tem muita transparência aqui de qual que é a agenda que a gente está trabalhando. E é isso que eu espero que as pessoas tenham em relação ao Greg News, em relação ao movimento negro brasileiro, em relação à indicação de uma mulher negra para a STF, porque estamos chegando nesse ponto tão bizarro que não é nem o Greg News, gente. A gente foi só um veículo, vamos deixar isso bem claro aqui. É a ideia de que a indicação de uma mulher negra para o STF é uma agenda americana, gente. Isso é uma loucura. É uma loucura. Isso está pegando dentro da esquerda. Isso é um problema. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz... Você vai colocar uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal para dar um golpe, é isso? E assim... E essa coisa racista de falar a última vez com Joaquim Barbosa. A gente tem várias para ele escolher, pode escolher qualquer uma, quer dizer que todas a gente tem que desconfiar. Eu já falei, não repito, eu acho que tinha que ter indicado o Lênio no vaga do Zanin. Nessa vaga, infelizmente, eu entendo todos os problemas, mas eu acho que poderíamos preparar mulheres negras para outras vagas. Eu ainda indicaria a Lênio ou Pedro Serrano. Perfeito. Ponto. Perfeito. Esse é um debate perfeitamente democrático. E você vai dizer isso, eu nunca vou dizer que você está sendo racista por falar negócio dele. Nunca, não tem sentido isso. Eu é uma conversa ideológica. O STJ tem que pôr em vários outros cargos para depois subir mesmo. Esses vão ter vida curta no sentido de tempo de permanência no Supremo. Então, vai ser rapidamente trocado, vai ter alteração, e aí vão surgir mulheres negras, eu espero. Agora, se alguém me convencer, também não tem problema de ser convencido, não, viu? Olha, essa aqui é maravilhosa, tal, tem estatura já para assumir diretamente da advocacia direto para o Supremo. Beleza. Vamos como foi o Zanin. Gente, tá próximo. Como foi o Zanin, Como foi o Zanin. Eu tenho essa coisa, eu acho que no Supremo só tinha que ter notório saber mesmo, sabe, doutor? De altíssimo nível. Eu também acho, honestamente também acho. Assim, tinha que ser o cara que você fala, não importa se é de direita ou de esquerda, é uma sumidade jurídica, é uma sumidade. Eu também acho. Acho que o Toffoli foi que agora que ele está fazendo tudo isso, beleza. Mas foi um erro, um cara que não tinha notório saber jurídico. Mesmo Alexandre de Moraes, que está salvando a pátria aí, que está salvando a pátria, por que ele ficou um ministro tão importante assim? E a gente tem uma dívida com ele, porque ele realmente fez o trabalho. Eu estou ouvindo o podcast da Piauí lá sobre o Alexandre de Moraes. É muito legal, muito interessante. E é tudo coisa que a gente já sabia, mas quando você remonta, você vê que loucura a biografia dele, o personagem, como ele se encaixa nessa história toda. E ele só virou esse grande ministro do STF, não porque ele é um jurista fenomenal, que ele dá uma visão do judiciário brasileiro, é porque o Brasil precisava de um delegado para pegar uma quadrilha, cara. E é o que ele é um delegado. Verdade. Verdade. Tinha uma quadrilha instalada no país. Né? E como ele foi parar no Supremo, né? Uma dívida do Temer. Exato. Sendo delegado. Pela investigação da mulher. Da Marcela, né? Não, vale Exatamente. A pena, viu?